Professor Glauco Arbix, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco na revista Focus para falar sobre esse novo momento, enfim, sobre o seu trabalho na coordenação da Cátedra de IA Responsável na USP. Bem-vindo. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todo mundo que acompanha vocês. Vamos conversar. Então, momento muito importante esse, né? E aí, claro que tem muita coisa para ser dita, mas vamos tentar aqui organizar da melhor maneira possível para as pessoas entenderem o que significa a Cátedra de IA Responsável e trazer um pouco mais sobre esse tema que é tão caro para o Brasil e para o mundo, né? Na sua coluna no jornal da USP, você escreveu que o que anima a cátedra é a disposição para superar obstáculos e vencer desafios. Quais seriam os principais desafios e as maiores oportunidades que você vê para o Brasil se destacar no cenário global de IA, aproveitando as nossas particularidades? E também queria que você comentasse qual é o potencial dessa iniciativa para posicionar o país na vanguarda da discussão sobre IA responsável. Obrigado, Fernanda. Veja, a inteligência artificial toma conta do planeta, certo? Você está aí longe do Brasil, você percebe isso em todos os momentos. Nós aqui no Brasil, na África, na Europa, em qualquer lugar, ela toma conta. Ela toma conta por vários motivos. Ela se mostra eficiente em algumas áreas e em outras áreas ela promete muita eficiência, né? Então é sempre bom a gente trabalhar e perceber que tem muita promessa envolvida. Como é uma área com investimentos vultuosos, investimentos muito grandes, nós estamos falando de trilhões de dólares, certo? Nós estamos falando de um PIB, né? Tudo que o Brasil produz em um ano, empresas gigantescas, países definindo estratégias específicas, inclusive o Brasil. Então, é sempre bom ter sempre em mente aquilo que é realidade e aquilo que é promessa, né? Uhum. Então, você pergunta quais são os grandes desafios. Veja, o Brasil está atrasado no controle dessa tecnologia que é muito poderosa. Mas, como toda tecnologia muito poderosa, ela promete o céu e o inferno, certo? Ela pode trazer benefícios e malefícios. Então, nós estamos vivendo um momento muito especial, que é o momento em que o desenvolvimento dessa tecnologia está se dando e a gente seria importante se pudesse influenciar para que ela não fizesse mal para as pessoas, mal para a humanidade e, pelo contrário, que ela se mostrasse uma tecnologia virtuosa e que ajudasse os países a se desenvolver, a elevar a qualidade de vida das pessoas, a avançar na saúde, na educação. Porque, veja, se for para aumentar a desigualdade, nós não precisamos de nenhuma tecnologia, certo? É só deixar as coisas do jeito que estão, entende, né? Então, se a gente pretende trabalhar com essa tecnologia que é muito poderosa, que é transformadora, de modo a que ela ajude efetivamente um país como o Brasil, que tem uma série de virtudes e, ao mesmo tempo, é um poço de carências em várias áreas, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para trabalhar com essa tecnologia para poder ser ouvido, para influenciar, para definir aspectos importantes da vida dela. Quem é apenas usuário de tecnologia não define essas tendências, não define pesquisa e não define rumos das tecnologias, muito menos os controles sobre os seus impactos, a parte regulatória, a parte legal. Então, é sempre importante. O Brasil tem que se preparar se quiser ter influência e um relativo controle sobre o seu futuro. É isso que eu acho. Tem desafios enormes, gigantescos. Por quê? Porque é uma tecnologia que não está
preparada, ela está em construção, ela está em desenvolvimento, ela está avançando. Muitas vezes de forma não muito segura, porque ela avança hoje, Fernanda, muito ligada ao desenvolvimento das empresas. Veja, durante até 2015, 2017, mais ou menos, é uma referência no tempo, né? Até há 10 anos atrás, as universidades no mundo todo tinham um peso muito grande, né? No desenvolvimento da inteligência artificial, das várias tecnologias que compõem a inteligência artificial. Bom, elas continuam sendo extremamente importantes no mundo inteiro. Porém, quem hoje expande as fronteiras da inteligência artificial, quem define os rumos, quem apresenta inovações incessantemente são as empresas. Uhum. E secundadas por governos que acabaram vendo na inteligência artificial uma plataforma, uma alavanca para se reposicionar na geopolítica mundial. Você pega um presidente como Donald Trump, ele está afastando possibilidade de regulamentação, ele quer deixar as empresas de mãos livres e ele quer está investindo bilhões e bilhões de recursos públicos para ajudar as empresas a vencerem a guerra tecnológica, econômica, militar, como você quiser, com a China, por exemplo. Uhum. Você acaba transformando a inteligência artificial, essa disputa, numa espécie de arma, né? Para você ocupar uma posição de preponderância na arena internacional. Bom, nem sempre, quando você atua dessa forma, você consegue resguardar e proteger a população, porque o teu objetivo não é esse, o teu objetivo é ganhar da China. Uhum. O teu objetivo é fazer com que as empresas americanas, a economia americana, o modo de vida americano e o governo americano prevaleça na ordem mundial, que ele tem um peso determinante, certo? Então, você tem, no jogo atual, você tem disputas muito fortes. Na geopolítica é uma das mais importantes, mas você tem, isso se reflete na disputa na área tecnológica, científica tecnológica. Isso aparece no marketing, aparece fortemente na economia. A expectativa é que a inteligência artificial promova um salto gigantesco na produtividade. Uhum. É uma promessa, tá? Isso só ocorre em segmentos muito definidos, em especial nas grandes empresas de tecnologia, né? São aquelas que mexem com inteligência artificial. Porque nas economias, nós não vimos isso ainda, né? Então, bom, tem expectativa. A mesma coisa na área da saúde, na área da educação. A saúde, a possibilidade de você gerar novas drogas, de você conhecer de uma maneira completamente distinta do que nós temos atualmente as doenças, a maneira como você faz diagnóstico, a maneira como você personaliza o atendimento, né, de modo a evitar ou pelo menos a mitigar efeitos colaterais. Então, isso é muito forte na área da saúde. Para um país como o Brasil, se nós conseguirmos entrar nesse terreno, pode representar uma virada de jogo, entende? Um momento em que a gente dá um salto na qualidade de vida das pessoas. Né? Uma coisa na educação. Agora, não é simples. Quem vende facilidade está dando com a cabeça na parede e está levando os governos, muitas vezes, a errar, a se equivocar, porque acredita em milagre. A inteligência artificial é poderosa, mas não é mágica, não faz mágica. Você comentou sobre essa questão
da saúde, né? Esse ano o governo federal lançou o PBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A gente entrevistou aqui o coordenador do plano, Caetano, e na ocasião o presidente Lula também disse que ele queria que existisse, que a gente tivesse uma IA que falasse Guarani. Nesse sentido, tendo a cátedra, né, como perspectiva, tem incentivo ao desenvolvimento da IA baseada em dados e realidades brasileiras, e também que mecanismos a cátedra vai implementar para garantir que as pesquisas sobre a responsável complementem as necessidades das populações marginalizadas, especialmente as mulheres, os negros e os indígenas. Olha, Fernanda, a cátedra, o nome cátedra muitas vezes leva as pessoas a pensarem em algumas coisas diferentes. Cátedra, antigamente na universidade você tinha o catedrático, a figura daquela área do conhecimento que oferecia cursos de graduação, de pós-graduação, fazia pesquisas. O nome cátedra hoje, no caso da Universidade de São Paulo, não é toda universidade que tem cátedra. A USP criou esse termo há alguns anos exatamente como um recurso para ampliar as conexões da universidade com a sociedade. Então, por exemplo, nós não estamos, nesse momento, oferecendo curso. Poderíamos até oferecer, mas nós não estamos oferecendo curso. Nós não temos previsão de oferecer curso. Nós temos previsão de desenvolver algumas pesquisas, temos uma previsão de trabalhar a parte regulatória, temos previsão de trabalhar a parte de mercado de trabalho, para evitar que o mal maior aconteça, certo? O mercado de trabalho é o grande problema que a inteligência artificial tem. A ideia de você automatizar funções, tarefas, coloca em risco a base de subsistência de milhões de pessoas no mundo inteiro. Veja, são dois países que controlam basicamente a inteligência artificial hoje, Estados Unidos e China. Os outros países, inclusive países avançados, né, tipo Reino Unido, França, e a Alemanha, Canadá, eles estão muito distantes do domínio dessa tecnologia. Depois, um terceiro pelotão vem o Brasil, a Irlanda, vem vários outros países, entende? Austrália. Mas, se a gente pensa numa perspectiva de preparar o país, a cátedra é super importante. Primeiro que ela está numa universidade que é a mais importante da América Latina, ela tem um peso muito grande, nós temos grupos de pesquisa hoje na USP, que envolve mais de 500 pesquisadores sobre inteligência artificial, é o grande centro, a USP é a grande produtora de artigos científicos na área de inteligência artificial, em várias áreas, na área de robótica, em vários segmentos, entende? E, segundo lugar, nós estamos nos associando, para efeitos dessa cátedra, a uma das principais lideranças globais de inteligência artificial, que é a Google. Veja, são instituições completamente diferentes. Deixa eu te fazer uma pausa para você explicar, porque ontem a gente estava trocando mensagens e você você me disse essa questão de não ter o curso, mas tem uma influência, acaba tendo uma ascendência, enfim, uma motivação. Como é que isso? É isso que eu quero entender, quer dizer, você está explicando, mas enfim, mais pormenorizado. O que significa isso, assim, para influenciar, por exemplo, o fato do presidente Lula pedir, olha, a gente tinha que ter uma IA que falasse Guarani? Olha, Fernanda, todo o nosso objetivo, nós não temos condições hoje de competir naquilo que são chamadas a IA generativa, nos grandes modelos de linguagem. Se o presidente pensou em que a gente possa construir rapidamente um grande modelo de linguagem que tenha características brasileiras, que seja treinado em português, vai ficar difícil, porque nós não temos nem a parte de infraestrutura, nem gente qualificada para isso. Então, nós temos que avançar nesse terreno para ter exatamente condições básicas de entrar no jogo. Nós estamos um pouco ainda olhando o jogo, absorvendo uma série de tecnologias e tentando desenvolver dentro daquilo que a gente consegue. Mas, se o presidente está pensando
em desenvolver aplicações da inteligência artificial que beneficiem a população, que aumentem, por exemplo, a capacidade de diagnóstico do SUS aqui no Brasil, que melhore o sistema público e privado de educação, entende? Ele tem toda a razão. Tem uma série gigantesca de aplicações que nós podemos desenvolver, que nós temos capacidade de desenvolver, exatamente para melhorar a vida das pessoas e que pode oferecer resultados de impacto na economia e em várias outras atividades. O Brasil, desse ponto de vista, o Brasil não é marginal. Veja, nós temos empresas já muito grandes no Brasil, criadas no Brasil, algumas nasceram dentro da USP, inclusive. Pega aí a iFood, por exemplo, certo? Que é uma empresa gigantesca que é movida a IA, certo? É uma empresa de serviço. Tem várias outras que fazem esse tipo de atividade. Evidentemente, a gente tem que corrigir o curso de muita coisa que acontece. Então, todo o nosso objetivo é ajudar aqui o país, ajudar a USP, ajudar a pesquisa e ajudar que o país avance na direção de melhorar a vida das pessoas. Por isso que a IA é responsável. Muitas vezes se confunde as atividades da gente com o grilo falante que fica apontando problemas, entende? Nós vamos apontar problemas cada vez que a gente encontrar problemas. E a Google está ciente disso. Não tem nenhum problema. Aliás, a Google trabalha, não só a Google, mas a Google também trabalha com universidades e uma série enorme de institutos exatamente para apontar problemas, porque é assim que uma tecnologia pode ser aperfeiçoada. Né? Veja, eu disse para você, são instituições diferentes. Uma universidade pública é uma empresa gigantesca. Até que ponto a Google vai definir a nossa pauta de pesquisa? Eu espero que não. A liberdade acadêmica é essencial para nós, entende? Isso faz parte da associação que nós conseguimos construir, entende? Não tem essa visão, nem nós queremos determinar o que a Google faz, certo? E vice-versa, entende? Nós não temos nenhum constrangimento para falar o que a gente pensa. A universidade é um centro de diversidade, né? de posições diferentes, não tem um pensamento único. Mesmo na cátedra, né? Os professores que fazem parte eu sou coordenador científico da cátedra, mas o catedrático vem da Unicamp, com outra experiência, outra bagagem. Certamente eu tenho diferenças com ele, de visão, isso não nos assusta. Por isso que eu declarei no jornal da USP que nós não temos medo da diferença. Entende? Pelo contrário, o que está levando a gente para frente é a possibilidade de superar diferenças, entende? E avançar para fazer uma inteligência artificial melhor, mais segura, mais confiável, mais transparente, mais ética. É isso que nós queremos com a Cátedra de IA Responsável. Esse é um desafio aceito pela Google, esse é um desafio aceito pela USP, e nós esperamos trabalhar juntos. Eu vejo que vai ter um exercício de paciência, certo? Mas não vejo como sendo impossível alguma coisa que está fadada ao fracasso. Pelo contrário, eu vejo uma perspectiva muito boa para a gente influenciar atividade em outras universidades, com outras empresas, influenciar o próprio governo brasileiro, entende? Por isso que nós estamos criando um conselho da cátedra. Você tem uma ideia, Fernanda, nesse conselho da cátedra, que é um conselho consultivo da cátedra, a cátedra tem um comitê executivo muito pequeno, 3 da USP, 3 da Google e o catedrático, né? Somos 7 pessoas, e a cátedra nós queremos construir um conselho que é maior, que é um conselho consultivo. Mas, por exemplo, já aceitaram fazer parte do conselho, por exemplo, a Ana Estela Haddad, que é a secretária da área digital, tecnologias digitais do Ministério da Saúde. Já aceitou
o Demi Guettico, que é o diretor executivo do Nick.br, que controla a internet no Brasil. Já aceitou a Fernanda Dalmas, que é diretora executiva do jornal O Valor. Já aceitou o Caio Magri, que é presidente do Instituto Etos. Já aceitou Francisco Gaetani, que é responsável pela reforma do Estado dentro do Ministério da Gestão. Então, nós queremos construir um conselho que tenha relações fortes com políticas públicas, com a sociedade, de forma que nos ajude a manter o norte, a manter a nossa bússola funcionando. É para isso que funciona, é para isso que serve o próprio conselho, entende? Pô? Você pode explicar, assim, o evento de lançamento, né, será no dia 2 agora. E daí, qual é a agenda, quais os próximos passos a partir desse evento? Como é que vai funcionar? Bom, então, nós estamos, nesse momento, preparando, juntamente com a Google, o plano de trabalho mais detalhado, que, evidentemente, será oferecido ao debate e ao conselho da própria cátedra, certo? Mas, só para te adiantar, nesse plano de trabalho já deve constar as prioridades da USP. Né? As prioridades da USP têm a ver com o mercado de trabalho, qual é o impacto no emprego, qual é o impacto da inteligência artificial nas habilidades, né, nas novas profissões, que tipo de qualificação esses novos profissionais precisam ter, certo? Então, você tem um campo de atividades muito grande, extremamente importante e nem sempre fácil de trabalhar. Segundo lugar, nós vamos trabalhar a parte regulatória, vamos acompanhar o Congresso Nacional, vamos acompanhar o avanço da legislação, para saber até que ponto aquilo que nós temos estabelecido como regras, como limites, né, e direcionadores dessa tecnologia estão efetivamente protegendo a população. Né? Nem sempre a gente tem isso. Então, essas são as duas grandes prioridades da USP ligadas à ideia de formatação de políticas públicas. A Google tem prioridades levemente diferentes, também na área de inteligência, na área de inteligência artificial responsável. Ela está procurando desenvolver sistemas de segurança cibernética, ela está desenvolvendo sistemas de proteção das crianças, de idosos, né? Porque hoje, muitas vezes, você pega plataformas ou sistemas de inteligência artificial e crianças de 7, 8, 10, 12 anos mexem com essas plataformas de uma maneira que pode provocar, e muitas vezes provoca, danos psicológicos, danos materiais, algumas vezes até danos mais dramáticos, entende? Que envolvem experiências que não são boas de pessoas mais vulneráveis, né? Pessoas que, por exemplo, estão com crise de depressão e usam uma plataforma para aconselhamento como se fosse um psicólogo, certo? Então, tem vários casos e casos já relatados. A legislação de hoje é uma legislação antiga. A legislação de hoje foi feita por uma época que não tinha inteligência artificial. E é com ela que a gente tenta, hoje, proteger a população, mas ela é insuficiente. Então, a ideia de você regulamentar a IA não é porque nós queremos controlar, não é porque se quer controlar tudo que é feito. É uma ideia, e, desse sentido, a gente vai asfixiar o poder criativo, a inovação. Não, a ideia é que você precisa ter esses limites para evitar que coisas ruins aconteçam à população. Você sabe do que eu estou falando. Você mora numa grande cidade, o isolamento, a solidão, leva você, de repente, a aprofundar, né, essas características quando você apenas conversa com a voz da inteligência artificial. Veja, as crianças hoje, você já começa a notar jovens adolescentes que entram num sistema de reclusão, se trancam no quarto, deixam de ter o convívio com outros colegas, ou porque sofrem, ou pensam que sofrem bullying,
Então, acabo se refugiando no seu quarto, né, na solidão no seu quarto, e acabo desenvolvendo amizades que nem sempre são amizades saudáveis, certo? Então, veja, cuidar dessas situações é super importante. Na medicina, a mesma coisa. Qual é o uso ético que um médico pode fazer da inteligência artificial? Os dados dos pacientes, como é que fica? Como é que fica quando você tem erro? Né? Porque a inteligência artificial não é infalível, pelo contrário, erra frequentemente. Você usa uma palavra que eu achei tão interessante, que é como que é? Alucinou? É isso? Alucinação, isso. Alucinação, isso, é. Eu não tinha nunca ouvido isso, ouvi de você falando sobre isso. Engraçado como a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Eu estava aqui pegando o nome do filme. Tem um filme que chama Her. Você já viu esse filme de 2013? Nossa, esse filme é muito incrível, como a gente está vivendo agora, né? Tudo Então, que. é a paixão de um humano por um ser virtual, entende? Né? Sim. Mas isso está acontecendo cada vez com mais frequência, viu? Quanto mais as tecnologias de inteligência artificial se tornam mais realistas, né? Uhum. Ou seja, cada vez que elas se tornam mais difíceis, né, de você identificar o que é real, o que não é real, elas geram esse tipo de atividade. Eu recentemente escrevi um texto sobre essas tecnologias de luto, né? Veja, hoje você tem plataformas que, com 30 segundos, 1 minuto de vídeo de uma pessoa que já morreu, você consegue reconstruir essa pessoa e fazer com que ela fale. Baseado no quê? Em princípio, baseado nas entrevistas que ela deu, naquilo que ela falou, nos programas de rádio que ela gravou. Então, quanto mais dados você tiver, mais fidedigna será, vamos dizer assim, aquela figura virtual. Agora, você fala assim, bom, mas isso é legal. Pode ser bom para algumas situações, certo? A família pode encontrar um certo conforto. Para outras, ela pode ser um verdadeiro desastre, certo? Então, esse debate aconteceu aqui no Brasil. Não sei se você lembra, há um tempo atrás, teve uma empresa que fez um comercial de televisão utilizando. Tô com ele na cabeça. Da Então, Elis Regina. a Elis Regina, que foi recriada. Né? Inclusive, na época, a técnica não era tão perfeita, porque ela era meio. Sim. Ainda. Ficou robotizado, né? Estava um pouco claro para a gente que não era bem algo real. Agora, veja, a legislação de hoje ela remete às famílias a responsabilidade de autorizar ou não, como se uma inteligência, as plataformas de inteligência artificial fossem equiparáveis a um livro de memórias de alguém, daí os direitos autorais cabe à família decidir pelo seu uso, né, os recursos que ela pode angariar. Não é bem assim, entende? Tudo bem, a lei manda, remete à família a decisão, no caso da Elis Regina, mas a pergunta elementar que eu faço para você, uma pergunta preliminar, a Elis Regina autorizou? Será que ela queria se ver, né, com a Volks, né, aquela história? Foi essa discussão, né? Será que ela gostaria? Veja, recentemente teve um colega com a maior das boas intenções, recriou o Herzog. Né? Veja, o Herzog era um jornalista importante no jornalismo brasileiro, foi morto dentro de uma cela, assassinado numa cela controlada pelos sistemas de segurança na época da ditadura militar, e agora ele foi recriado. Então, essa recriação conversa, ele responde questões, fala sobre democracia, a vida. Bom, aí você tem boas intenções ligadas a essa recriação. A pergunta é, o Herzog gostaria de estar num programa desse tipo? Ninguém sabe, a família não sabe, os filhos não sabem, a esposa não sabe, ninguém sabe. Ninguém pode responder por ele. Né? No entanto, ele é utilizado. Eu acho que é uma apropriação indevida, né, da memória das pessoas. Porque você está, na verdade,
transformando a memória, além dos problemas normais que a gente pode ver, que você apaga as diferenças entre fato, realidade, surrealidade, certo? Você cria um misto, né? Uma mistura que é extremamente complicada. Do ponto de vista da política, isso é mortal. Né? Do ponto de vista da política, você transforma o ambiente político no mundo inteiro. Já aconteceu, com técnicas não tão fortes, e agora as próximas eleições surpresas nada agradáveis. Sim, por isso a importância, né, de colocar. Eu fiquei pensando aqui, né, a importância de dizer no título da cátedra, né, IA responsável, né? Exatamente. Agora, você tem sempre que lembrar, Fernanda, que muita coisa que as pessoas atribuem à tecnologia não estão bem, não estão bem no domínio da tecnologia, estão no domínio do humano. Né? Uhum. Por exemplo, você criar, com a ajuda de IA, da inteligência artificial, um vírus, né? Um patógeno qualquer que vai infectar bilhões de pessoas, tudo bem, você pode falar que foi a IA que ajudou ele a viabilizar o vírus, mas você tem uma atitude não ética, condenável dos humanos. Por isso que eu brinco sempre com os meus alunos na USP, eu falo, olha, eu tenho muito mais medo dos humanos do que das máquinas, entende? Né? Agora, tem atividades que são específicas das máquinas. Né? Quando ela, pela maneira como ela está estruturada, pela sua própria arquitetura e pela sua formação, que inclusive gera alucinações, como você mesmo lembrou, ela inventa, ela não é feita para falar a verdade, a IA generativa, ela é feita para dar uma resposta para você. Né? E quando ela não tem resposta, ela procura aquilo que ela julgaria ser o mais razoável dentro do universo de dados com os quais ela foi, com o qual ela foi treinada. Então, veja, quando ela oferece um medicamento equivocado para alguém que é leigo, que não quer consultar o médico, você tem um problema muito grave. Tudo bem, é o uso da IA, mas é a atividade da tecnologia que está propiciando um ambiente completamente diferente e está oferecendo resultados que podem fazer mal para as pessoas. Né? E os filtros existentes hoje, que existem, todas as plataformas têm filtros, e esses filtros são criados com a participação dos humanos, eles não são suficientes. Você tem várias maneiras de enganar. E você tem também um negócio, um fenômeno que é muito engraçado. As máquinas hoje, elas praticam uma atividade que elas bajulam você. Sim. Elas tendem a responder aquilo que você quer que ela responda. Né? Isso, do ponto de vista científico, é um desastre, certo? É um desastre, porque você não está procurando a verdade, né, de uma pesquisa científica. Você está procurando a verdade para comprovar a sua própria tese. Né? Então, aqui isso pode gerar problemas sérios em vários campos. Né? Isso em inglês tem um nome, chama sycophancy, né? Seria psicofancia, é a bajulação. Né? Esse é um dos principais problemas hoje, um dos principais desafios que quem pesquisa IA tem pela frente. Evitar que ela responda aquilo que você está esperando que ela responda. O seu Amadeu, no começo, assim, quando começou essa discussão, ele sempre falava: o problema da IA é de quem usa, porque é muito mais necessário, né? Como você pede a informação, quem está buscando. Se você não tem acúmulo, quer dizer, não adianta nada, né? Enfim, você vai receber qualquer resposta. Você também não pode avaliar, né? Qual é o peso daquilo. Professora, a gente combinou que a gente ia falar por 30 minutos, mas eu queria te perguntar se você acompanhou, se você leu o recente artigo do Nicoleles na Carta Capital, falando sobre a bolha. Exato, né? O que é que como você vê essa questão? Você acha que é por aí mesmo? Isso pode estar acontecendo? Porque eu não tenho a mesma posição que o Miguel Nicoleles tem, porque ele acha o estouro da bolha inevitável. Né?
Que é uma coisa do capital, assim, né, clássico, né? É verdade, é verdade. Há sinais fortes de que você tem uma situação exagerada que tende a criar e a corroborar a tese de que nós estamos no meio de uma bolha na inteligência artificial. Há uma desconexão entre a avaliação, a hiperavaliação das empresas hoje e aquilo que elas estão gerando como produto e como lucro, entende? É uma ausência de sintonia. São sinais típicos, né, que você está vivendo uma bolha. Por quê? Porque você está o tempo todo prometendo entregar alguma coisa que você não está entregando, né? E aí envolve não somente as empresas, mas todos os grandes investidores. Não é um problema só do grande capital. Mas tem que lembrar que os grandes investidores hoje na inteligência artificial, dentre eles, você tem fundos de pensão, que diz respeito às famílias dos trabalhadores, entende? No mundo inteiro, assim. Então, vamos dizer assim, se a tese dele, do Nicoleles, se confirma, você pode ter uma explosão com repercussões muito grandes para o conjunto da economia, dado o peso da IA e o volume do investimento. Ninguém sabe se vai ter uma bolha estourando. Ninguém sabe. Porque depende muito dos desenvolvimentos que podem trazer efetivamente aumento de produtividade, melhoria fantástica na área de educação. Portanto, se a pesquisa de inteligência artificial entregar aquilo que ela promete, você tem formas de amenizar a bolha. Eu acho que é uma variável que o Nicoleles não trabalha ou trabalha pouco. Tem gente que dá de barato, dá tranquilamente, que vai ter uma bolha e que vai estourar. Eu não trabalho com nessa mesma chave. Não acho que vai. Acho que há sinais perturbadores hoje, fortes, que indicam a possibilidade disso, mas não acho que é inevitável que esse movimento ocorra. Professor, agradeço muito seu tempo, a sua disponibilidade de estar conosco. Eu agradeço o seu interesse e dos seus telespectadores, tá?